Bom, vamos ver se foca essa câmera. Deixa eu me ajeitar. Hoje vamos conversar sobre peitos. Olá, aqui quem fala é a Nath e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre silicone dos seios. Há muito tempo atrás eu tinha pedido para algumas meninas enviarem dúvidas sobre a prótese de silicone lá no Instagram, nas perguntas do Instagram. Aí acabou sendo uma correria e tudo mais e eu tô gravando só agora, mas estou gravando. Bom, quando eu coloquei a prótese foi em 2012, eu tinha 20 anos e assim... Eu venho de uma família com mulheres de seios grandes e eu sempre achei muito lindo. Então quando eu colocava uma blusa, eu não me sentia assim totalmente confortável com aquele caimento. Eu queria ter uns seios maiores. Então eu já trabalhava na época, eu ficava enchendo o saco da minha mãe, não, porque eu preciso pôr silicone, não tô conseguindo juntar dinheiro e tal. Aí um dia ela chegou assim pra mim, Natasha, se você parar de falar nisso, eu juro que eu te dou de presente. Gente, a partir daquele dia, ó, não falei mais nada. E no fim, minha mãe acabou dando de presente mesmo pra mim, presente de Natal, a prótese de silicone, a cirurgia e tudo mais. Então eu tenho aqui algumas perguntas, eu vou ler e responder pra vocês. A primeira delas é, há quanto tempo que eu coloquei? Então faz 6 anos, foi em 2012, foi 1º de julho de 2012. Eu lembro certinho porque eu cursei o primeiro semestre do ano na faculdade, aí teve férias, usei as férias pra colocar a prótese e voltar depois quando as aulas começassem no segundo semestre, então foram as férias de julho. Daí a outra pergunta é, precisa fazer alguma manutenção? Assim, próteses mais antigas precisava ser trocada a cada 10 anos. Mas, quando eu coloquei a prótese, já era considerado assim permanente. Você só troca se a prótese der algum problema. Não é obrigatório trocar se ela estiver íntegra. Então, todos os anos eu tenho que fazer um ultrassom da mama pra ver se tá tudo certo, se não encapsulou, se o silicone tá bem, se não tá rachado, se não tem nenhum problema. Se não tiver nenhum problema, eu posso ficar a vida inteira com ele. A outra pergunta é, o que te motivou a pôr e como foi a escolha do tamanho? Motivação eu já comentei no início do vídeo, eu sempre quis, sempre gostei, sempre achei bonito. E a escolha do tamanho foi assim, eu sempre pensei, ok, eu quero um tamanho grande, mas o quão grande eu não fazia ideia. Aí eu cheguei no médico e ele sim avalia. Ele fala assim pra você, se quer um tamanho grande, um tamanho pequeno, e daí eu falei que queria grande, aí ele vai analisar o quão grande poderia ser, o quão ficaria bom pra estrutura. Então ele viu minha estatura, ele viu meu peso, ele viu o formato do meu corpo e nisso ele calculou o tamanho da prótese, que é de 450 ml. Aí quando ele calcula, você vai assim com o sutiã e ele coloca por dentro do teu sutiã uma prótese de silicone que vai dar a impressão do tamanho do seio que você vai ficar. E quando ele colocou, eu me senti bem com aquele tamanho, eu achei que tava ok. E assim, até hoje eu não me arrependo de ter colocado essa quantidade. Eu não colocaria nem a mais e nem a menos, porque assim, pra mim tá perfeito o tamanho que tá. Eu gosto muito do tamanho que ficou. Então confie no seu médico, ele vai ter experiência pra te dizer qual fica bom para o seu corpo. A outra pergunta foi, doeu muito o pós-cirúrgico e se foi atrás do músculo? Gente, sim, foi atrás do músculo. Nem sempre o recomendado é atrás do músculo, mas no meu caso era. Os médicos às vezes até preferem porque dá um formato mais natural. Mas assim, atrás do músculo dói. Mas dói mesmo. Não quero desanimar ninguém, mas dói. É lógico que assim, dor é uma coisa muito pessoal. Só que eu sempre me achei muito tranquila pra dor. Por exemplo, eu não senti dor quando eu fiz nenhuma das tatuagens, eu não senti dor em piercing, sabe? Assim, eu não sou uma pessoa muito sensível, assim. Daí eu falei, vai ser tranquilo. Nossa, foi terrível meu pós-operatório, eu sentia muita dor. E porque, querendo ou não, você entra no pós-cirúrgico reta, aí você sai de lá com o teu músculo estirado. Então é muita diferença, é muita coisa pro corpo assimilar. A primeira noite eu não dormi, porque eu fiz a cirurgia de manhã, no final do dia eu tava indo pra casa. Cirurgia de prótese de silicone, se ocorre tudo bem, no mesmo dia você vai pra casa. Então quando eu cheguei em casa, minha mãe tinha que me ajudar a tomar banho, a ir no banheiro fazer xixi, a comer, a tudo. Eu não conseguia, eu tô aqui com uma mesa, eu não conseguia levantar o garfo até a minha boca. Era terrível, de dor. Porque, o que aconteceu? Quando o médico falou que na primeira semana eu não ia poder levantar essa parte do braço e na segunda semana o máximo era aqui, o que eu pensei? Que eu não poderia levantar porque era só por segurança. Mas no fim, eu não conseguia levantar por dor mesmo. Era lógico por segurança,
Mas nem se eu quisesse levantar eu conseguia de tanta dor que eu sentia. Na primeira semana eu chorava pra minha mãe, falava: mãe, tira esse negócio de mim, eu não quero mais, eu não quero mais. Juro, eu chorava pra ela. Então eles tiveram que cuidar de mim o tempo inteiro. Na segunda semana eu ainda sentia muita dor. Então assim, as 2 primeiras semanas foram terríveis pra mim. Pra dormir, eu deitava, minha mãe ou meu pai, ou às vezes até minha irmã, quando ela tava em casa, ela me ajudava. Porque assim, alguém tinha que colocar... Eu não tinha força pra fazer esse movimento de deitar e depois o movimento de subir. Então o que acontecia? Minha mãe ou meu pai colocavam a mão dele nas minhas costas e eles traziam as minhas costas. Porque quando eu fazia sozinha esse movimento, eu precisava de musculatura pra me segurar. E isso doía demais. E pra levantar eu nem conseguia. Pra deitar eu ainda tentava soltar o corpo, mas pra levantar era impossível. Então toda vez que eu precisava levantar da cama, eu precisava chamar alguém pra me levantar da cama. Era ridículo. Então as 2 primeiras semanas foram horríveis. Por isso assim, se você pensa em colocar prótese, tenha alguém pra te ajudar nas 2 primeiras semanas. Pode ser que em 2 dias você esteja plena, tranquila, porque a recuperação de cada um é algo muito individual. Mas você pode ser o meu caso, que sentia dor demais, foi terrível. Então, tenha certeza que na época que você vai fazer a cirurgia, você não precisa voltar pro trabalho ou pro colégio antes de 2 semanas e que tem alguém pra te ajudar a fazer as coisas, a cozinhar e tudo mais. Porque você não pode erguer os braços, você não pode levantar peso, é bem complicado, assim, e requer muito cuidado, porque é uma cirurgia. E se você quer um bom resultado, você tem que cuidar. A outra pergunta foi: se arrependeu? Jamais. Colocaria de novo, mesmo sabendo da dor. Porque assim, 2 semanas de dor, mas passou. E depois ficou tudo bem. E hoje eu sou muito feliz, assim, eu gosto do caimento que a roupa tem em mim. Então eu gosto muito de ter colocado a prótese, não me arrependo em nada. Quais seus conselhos sobre tal cirurgia? Assim, procurar um bom médico. Sabe, um médico que seja indicação de alguém que já fez. Não vá apenas por valores, porque a tua vida na sala de cirurgia é o seu seio. Se você tá colocando silicone, é pra você se sentir melhor. Imagine se acontece algum erro. Então assim, você buscar bons médicos, a chance de acontecer alguma coisa é muito menor. Então procure um bom médico, veja avaliações dele, pergunte para pessoas que já fizeram com ele. No caso, o meu médico foi assim: a minha tia, há muitos anos atrás, ela fez cirurgia bariátrica. E aí, o médico que fez a cirurgia bariátrica dela, a esposa dele tinha feito cirurgia plástica com um determinado médico. Aí esse médico da cirurgia bariátrica indicou o cirurgião plástico pra minha tia e minha tia fez silicone e acho que lipo também com ele. Aí depois disso eu fiz a cirurgia com esse médico da minha tia. Então foi indicação de um médico, foi pra minha tia e foi pra mim. Então era uma pessoa que já conhecia o trabalho dela. Então assim, e não pesquise médicos, tipo, em Facebook. Gente, recentemente vocês viram o problema que isso dá, né? Passou notícias de pessoas que sofreram, morreram com isso. Então procure certinho o médico, veja se ele tá ok, o CRM dele tá ok, se ele pode atuar, como que é a clínica, se o hospital ou o centro médico que ele atende tem estrutura, veja tudo isso. Me perguntaram quantas cirurgias eu tenho, eu só coloquei o silicone. Gostaria de fazer outras coisas? Acho que até gostaria. Tem dias que eu queria, tem dias que eu não quero, sabe? Tem dias que eu queria aumentar o queixo, tem dias que eu queria diminuir o nariz, aí tem dias que eu fico pensando, ai, não precisa. Outros eu fico pensando, gente, mas pode ser que fique pior. Então assim, por enquanto eu tenho só a cirurgia no seio mesmo. A outra pergunta foi: você sente como se eles fossem naturais ou parece algo que não faz parte de você? Eu sinto como se fosse extremamente natural. Assim, eu não me vejo mais sem seios, sabe? Eu até esqueci como é não ter seios. Então é bem tranquilo. Eu tô acostumada já com o peso deles, com o tamanho deles. Parece que sempre fez parte de mim. Então, em relação a isso, é bem tranquilo. E em relação à aparência ser natural ou não, eu acho que na maioria das vezes, assim, ele parece bem natural. Quando eu coloco biquíni, daí sim parece um pouco mais prótese, porque daí fica mais marcado. E também quando eu tô mais magrinha, que geralmente é no verão, acontece. Mas assim, quando eu tô com uma roupa comum, eu acho que eles ficam bem naturais. Por questão assim ética, eu acho que eu não sei se eu posso indicar meu médico ou não, então por via das dúvidas eu não vou indicar. Mas o valor é assim, lembrando que o valor era de 2012. Eu não sei se agora tá mais caro ou se tá mais barato. Mas a minha cirurgia custava 6.500 se eu fosse parcelar, e 6.500 estava incluso já a prótese, que se eu não me engano era 1.200 só de prótese. Estava incluso o hospital, o médico e também o anestesista.
Mas, se eu pagasse à vista, ia pra 5.900. Aí eu lembro que na época meu pai pagou à vista porque esse dinheiro, essa diferença de preço de R$ 600 mais ou menos, não renderia tanto assim na poupança e ele poderia usar essa diferença de preço para comprar outras coisas que você precisa para cirurgia. Por exemplo, 2 sutiãs pós-cirúrgico, porque você tem que ficar usando por, eu acho que era 2 meses. 1 mês direto e mais um mês usando só pra dormir, alguma coisa assim. Então você tem que usar sutiã, que custa mais de R$ 100. Pelo menos quando eu comprei os meus eram mais de R$ 100 cada sutiã. Você tem que comprar remédios, e tem remédios caros, você tem que tomar antibiótico, você tem que tomar remédios pra dor. Então assim, pomada, você tem que ficar passando pomada pra cicatrização. Você tem que fazer drenagem pós-cirúrgica, porque assim, quando você faz a cirurgia, teu corpo começa a acumular muita água e você sente dor. Então, assim, quando for, inclusive, quem for fazer a drenagem, talvez sinta muita dor a hora que ela começa a massagear seu seio, porque ele tá muito inchado, muito dolorido. Mas a hora que você termina a massagem, nossa, te deixa assim algumas horas quase sem dor. Então, mesmo que você sinta dor, faça a drenagem para retirar aquele excesso de líquido que tá inchando o seu seio. Aí eu precisava voltar toda semana no médico nesse primeiro mês. Você volta várias vezes para ele ver como que tá a cicatrização, para tirar os pontos e tudo mais. E como às vezes nem sempre meus pais estavam trabalhando, então eu gastava com táxi pra ir até lá. Aí teve uma outra vez que minha mãe tava trabalhando, eu tava em casa sozinha, eu não conseguia trocar de roupa sozinha. Então meu namorado teve que sair do trabalho dele, porque minha mãe não podia. Ele saiu do trabalho dele, foi me trocar e me levar pro médico. Então assim, você fica muito dependente. Por isso, planeje bem essa cirurgia, pro antes, o durante e o depois. Outra coisa, tenha em mente que às vezes você pode precisar de uma manutenção. Às vezes a prótese, no dia que é colocada, você vai passando os dias, vai desinchando e você vê como que ela fica. Às vezes ela pode estar torta, você tem que voltar a refazer. E quando você volta a refazer, o médico não cobra a parte dele, mas você tem que pagar o hospital. Você pode ter outras coisas, como por exemplo, encapsular a prótese, daí você tem que ir lá, retirar, talvez colocar outra prótese. Outra coisa que ocorre, eu não sei o nome disso, mas a prótese ela fica com umas ondulações e aí você consegue ver através da pele essas ondulações. Aí você tem que trocar a prótese também. Então tudo isso você tem que somar nos gastos e na preparação, porque você pode precisar refazer uma cirurgia, enfim. A dor pra mim só foi passar mesmo, assim, totalmente depois de 1 mês. Porque eu lembro que quando deu 1 mês, eu voltei pra faculdade, que a faculdade começou as aulas, e eu fui dirigindo pra faculdade. E, gente, meu carro era elétrico. Sem noção, elétrico. Ou seja, eu viraria o volante tranquilamente, mas só de fazer isso eu sentia dor. Não era uma dor absurda que não me permitia dirigir, mas doía, dava pontada. Então, assim, se prepare. Dependendo do seu trabalho, saiba que você não pode carregar peso por um tempo, tem que cuidar bastante. Sobre estrias. Quando eu fui lá no médico, eu não tinha nenhuma estria, eu falei assim pra ele, eu vou ter estria? Aí ele falou, não sei, não tem como saber. Mas o que você pode fazer é passar muitos cremes, muitos óleos antes, deixar a pele bem hidratada. E eu fiz isso, gente, fiz isso por meses, porque assim, eu fui no médico em fevereiro, marcar a cirurgia, e fiz a cirurgia em julho. Nesse meio tempo eu passava tudo que vocês imaginarem. Mas chegou, eu fiz a cirurgia, 1 mês depois que eu fiz a cirurgia, pá, estouraram estrias. Aí eu fiquei extremamente decepcionada, obviamente. Ficou assim, eu falei, gente, eu não tinha nada. E agora eu tô cheia de estria. Mas daí eu fiz o tratamento com Carbox. Enquanto elas estão vermelhas ainda, você pode fazer Carbox. Não some, tá? Esse negócio, se alguém te falar que Carbox vai tirar a estria, não tira. Mas ele afina bastante e deixa mais discreta. Mas não some totalmente. Só que assim, já ajudou bastante, sabe? Só o fato de ter diminuído e ter ficado mais fininha já ficou menos chamativo e hoje em dia eu já não me importo tanto com estria dos seios. Então isso é algo que você tem que ter em mente, que principalmente se teu corpo tiver tendência a ter estria, mesmo hidratando elas podem aparecer. E eu falo não pra desanimar, mas é só porque quando eu fui fazer, eu falava, acho que então eu tô fazendo todo o tratamento, tô passando creme, óleo de rosa mosqueta, gente, um monte de coisa eu comprei. E no fim acabou dando estria. Eu fiquei muito decepcionada, sabe? Eu fiquei muito triste. Porque eu tava pensando que não ia acontecer comigo. Então assim, se eu tivesse mais aberta pensando, ok, pode ser que aconteça. Mas no
fim eu vou gostar do meu seio grande do mesmo jeito, eu acho que teria sido melhor essa fase de quando surgiram as estrias. Sobre a cicatriz, você pode escolher por onde você coloca a tua prótese. Tem axila, tem a auréola, tem umbigo e tem a que eu fiz que é embaixo aqui do seio. O meu médico, ele indica qual ele prefere fazer no teu caso. No meu, ele já indicou a parte de baixo do seio. E ainda bem, porque se não fosse, eu ia convencer ele, sei lá, de fazer por baixo do seio. Porque o que acontece? Eu já vi gente com prótese de silicone colocada pela axila. E toda vez que a pessoa levanta o braço, dá pra ver uma cicatriz. Então assim, aqui embaixo do seio, ninguém vê, porque na praia você tá com um biquíni, quando você tá no dia a dia na cidade, você tá com uma roupa, então não tem como ver. Já na axila, o tempo inteiro mostra. O umbigo, na época que eu tava procurando, eu tinha lido nos sites que algumas mulheres tiveram flacidez na barriga por causa da colocação via umbigo. O que acontece? Eles vão pôr um cano, eles vão entrar no seu umbigo, vão pôr um cano por debaixo que vão subir até o local onde vai colocar a prótese. Na hora que esse cano passava e depois passava a prótese, acabava que estendia às vezes ali a pele, a musculatura, enfim. Algumas mulheres ficaram com a barriga flácida. Aí eu fiquei com medo. Por via das dúvidas, se era verdade, se não era, eu falei, não quero isso pra mim. E pela auréola, eu acho que é o mais complicado. 2 motivos. Primeiro, pode ficar muito torto na hora que ele costura ela de volta. Segundo, existe em casos de mulheres que a auréola necrosou. Por quê? A hora que você tira, corta a circulação sanguínea. E na hora que você põe de volta, nem sempre a circulação se restabelece do jeito que deveria. Então, existem casos de mulheres que perderam a auréola por causa disso. Então, assim, eu não colocaria pela auréola pra não arriscar ser um caso assim, a menos que, sei lá, o teu médico fale, a única indicação que existe pro seu caso é essa. Aí você decide se você vai querer colocar a prótese ou não. Mas se você puder escolher, eu não escolheria a auréola. Eu acho que seria essa uma dica minha. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo dizendo um pouquinho sobre a minha cirurgia, meu pós-operatório, preço e tudo mais. Se você também tem prótese e quer compartilhar a sua experiência com a gente, ou se você quer colocar, quer compartilhar também o seu sonho com a gente, escreve aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho. É isso e a gente se vê no próximo vídeo.